Bom, é isso aí, né? Vicente. E aí, Vicente, beleza? Murilo. Ô, Murilão. Bom te ver aí, cara. Obrigado aí por comparecer. Vou esperar mais uns 5 minutos. Vamos ver se mais alguém entra. E aí nós vamos dar início aí à nossa live, nossa terça live. Boa noite. Boa noite, Isa, meu bem. Tá me ouvindo bem aí? Como é que tá aí o som? Preciso aí que alguém me dê um feedback. Murilão, como é que tá o som aí, cara? Tá ouvindo bem? Oi, Fer, tudo bem? Como é que tá o som aí? Tá bacana? Como é que tá? Vocês estão me ouvindo aí? Tá ok. Valeu, Murilo. Claudete, boa noite. Certo, muito obrigado. Vou esperar mais 5 minutinhos aí para o pessoal chegar mais aí, né? Vamos ver se chega mais alguém. E aí nós vamos dar início aí à nossa terça live. Essa é a segunda live que nós estamos fazendo aqui, né? Eu estou fazendo aqui no Instagram. E aí você pode acompanhar. A primeira live está salva também lá no feed. E também no nosso canal do YouTube. Murilão, acho que você não está inscrito no meu canal não, hein? Depois você corre lá. Manual de Sanidade chama. Fortalece lá na inscrição. Meu amigo aí sempre presente, Ulisses Cardoso, Uli, vulgo Uli. Você está acompanhando todas. Bom, é isso aí, né? Vamos começar. Depois o pessoal vai chegando aí. Boa noite, Uli. Depois o pessoal vai chegando aí, né? Galera, seguinte, para quem acompanhou aí, eu postei hoje, né, durante essa semana, algumas questões sobre... Inclusive, eu coloquei uma caixinha de perguntas, né, uma enquete, com uma frase assim: por mais desafiador que pareça, algumas dores precisam ser sentidas. E eu até disponibilizei depois lá, compartilhei, né, o resultado da enquete, se você concordava ou não com isso. E todo mundo achou legítimo, né, essa frase, né? E aí eu quero falar com vocês a respeito disso hoje, né? Por mais desafiador que pareça, algumas dores precisam ser sentidas. Mas antes da gente trilhar aí um caminho, né, sobre essa questão, eu só queria lembrar vocês que eu não quero romantizar a dor, né? Essa não é minha intenção aqui. Eu não quero que você fique falando o quão romântico e bonito é sentir dor, até porque isso não faz sentido nenhum, né? Sentir dor não é bom, né? A palavra dor, ela está sempre atrelada ao sofrimento. Quem sente dor sofre, né? Isso aí é inegociável, né? Então, não quero romantizá-la, mas eu quero trazer uma compreensão maior, né? A minha intenção aqui é tentar, de
fazer compreender melhor sobre isso, sobre outras perspectivas talvez que você nunca ouviu. E se ouviu também vai ser só mais um crescimento aí para você. Então o que eu quero te ajudar aqui é que você reconheça a dor, e não que você evite ela, né, mas que você atravesse por ela, né, e perceba que talvez essa dor que você sente, ela seja uma porta de acesso para um aprendizado, para uma maturidade, né, para um ganho. Por quê? Gente, a gente sabe que é inevitável, né, vamos dizer assim, basta estar vivo para sentir dor. Isso aí é uma coisa que nós não podemos fechar os olhos para isso, né? Basta você estar vivo e de alguma forma você vai encontrar um obstáculo diante de você. Né? Isso aí é da própria natureza, né? A gente percebe, por exemplo, o próprio gerar vida, né? O nascimento em si, ele é uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, que é gerar vida, mas né, é de muita dor, né? Eu presenciei, eu tive o prazer, né, e a honra de presenciar a minha esposa ganhando os meus filhos, né, ali com parto normal. E, cara, é assim, só de olhar a gente percebe que é de muita dor, mas não deixa de ser uma coisa bonita. Ó o tio aí, e aí Vinícius Cardoso, vulgo tiozinho. Um abraço, meu amigo, obrigado aí por estar presente. É uma coisa linda, cara. Então você vê ali gerando, né, de muita dor, né? Minha esposa, ela passa por um processo de muita dor, que é as contrações, mas aquela dor, ela provoca a vida, né? O resultado final dela é gerar uma vida. Cara, isso eu acho que é o maior dos exemplos para a gente se tratar aqui nessa live de hoje, né? O sentido que a dor pode trazer. Né? Como diz, né, Uli? A mulher sente mais ou menos o que um homem sente quando tá gripado ali, quando ela tá ganhando, né, um filho. Ou perder um peixe, né? Quando o homem perde um peixe, é quase praticamente essa mesma dor. Então a minha intenção aqui de nenhuma forma é que você romantize a dor, né? Pelo contrário, você entender que quanto mais a gente foge da dor, mais ela se acumula e cedo ou tarde ela vai aparecer, né? Ela vai se manifestar de alguma forma, né? Porque muitas das vezes, a princípio, né, a primeira impressão que a gente tem quando a gente passa por algum tipo de dor ou de sofrimento, a princípio, nossa primeira reação é fugir. Né? A nossa primeira reação é falar, vixe, sofrimento, né, não quero, né? Isso está em nós, né? É um instinto de defesa, vamos dizer assim. E a dor que eu estou falando aqui, pessoal, não é basicamente apenas uma dor física, né? Não estou falando sobre a dor física, estou falando sobre as dores que mais nos atrapalham no decorrer da vida, que são as dores da alma. Boa noite, mãe. Boa noite, Elisa. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Então são as dores da alma. Essas dores são as que mais nos prejudicam no decorrer da nossa vida. Quanto mais a gente vai fugindo dessas dores da alma, né, e não as enfrenta, não atravessa por elas, cedo ou tarde elas vão se manifestar de alguma forma, né? Então a gente costuma, de primeiro momento, fugir, né? O nosso primeiro instinto ali é fugir dessa dor, né? A gente quer preencher ela com alguma coisa, a gente quer buscar alguma coisa que vai anestesiar essa dor, né? A gente quer se esconder muitas das vezes atrás de um trabalho excessivo ou de alguma compulsão, ou a gente quer apenas nos conectar a relacionamentos rasos. Então a gente quer fugir, porque o primeiro instinto é esse, né? O primeiro instinto é a fuga. Só que quanto mais a gente foge, quanto mais a gente sofre ali em silêncio, quanto mais a gente gera essa dor ali em silêncio, né, calados ali, mais essa dor cresce, mais ela começa a gritar e mais ela começa a pedir por atenção. Né? Em algum momento ela vai começar a pedir por atenção. Né?
Muitas das vezes a gente vai, quando a gente vai amadurecendo não, quando a gente vai crescendo, a gente vai entrando na vida adulta, algumas coisas começam a aparecer e muitas das vezes a gente não sabe nem de onde, né? Meu Deus, né? Eu estou sentindo ansiedade, por quê? Meu Deus, eu estou sentindo muita tristeza, por quê? E aí se você olha de forma externa para a sua vida, não tem lá uma coisa muito evidente. Boa noite, pai. Muito obrigado pela presença. Não tem lá um indício assim bem real que fala assim, nossa, meu Deus, é por isso que eu estou ansioso, é por isso que eu estou depressivo. Se a gente olha para as coisas externas, muitas vezes a gente não encontra resposta. Por quê? Porque lá atrás provavelmente a gente passou algum sofrimento, alguma dor que a gente, em vez de enfrentar ou de responsabilizar, a gente gerou aquilo de forma silenciosa. E, gente, o nosso corpo sente. Então, tudo que está na nossa alma, uma hora ou outra, vai se manifestar no nosso corpo, de alguma forma. Sendo uma ansiedade, sendo uma compulsão. Os principais fatores que a gente pode identificar. Ansiedade, depressão, compulsão, seja no que for. Compulsão no trabalho, às vezes a pessoa enfia a cara no trabalho, né? Fica ali trabalhando de forma excessiva para se esconder de uma dor que passa dentro da alma. Seja relacionamentos rasos, então a pessoa nunca é inteira dentro dos relacionamentos, seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento de amizade, ela nunca se dedica ali, nunca troca vida com aquelas pessoas, ela está sempre só curtindo o fluxo da vida. Isso tudo, gente, é esse medo de atravessar pela dor, né? De enfrentar o sofrimento, não é isso? Então nós temos que tomar muito cuidado. Há uma grande diferença, né, que eu quero deixar bem clara aqui para vocês, como eu disse no começo, e vou sempre lembrar vocês, não quero romantizar a dor não deve ser romantizada, não vamos romantizar o sofrimento, não, mas existe uma grande diferença entre culpa e responsabilidade. Quando nós sentimos culpa, eu costumo dizer que nem em todo tempo a culpa é algo ruim. Eu ouso dizer isso. Por quê? Eu costumo dizer para meus pacientes o seguinte: todas as vezes que você sente culpa, né, que é um sentimento normal da raça humana, né? Toda vez que você sente culpa, uma coisa a culpa prova para você. Qual que é a prova que a culpa traz para você? A prova de que você é ser humano. Excelente. Eu acho que esse ensinamento, por mais óbvio que ele seja, é um ensinamento profundo e maravilhoso e rico. Que é quando você sente culpa, ainda está ali, ainda resta em você, né, um resquício de humanidade. Né? Então, se eu vou lá, por exemplo, e trato a minha esposa mal, ou desonro os meus pais, ou corrijo excessivamente o meu filho de uma forma injusta, ou roubo no meu trabalho, ou faço alguma coisa que seja considerado um ato imoral, descompensado, e eu sinto culpa por isso, cara, isso é maravilhoso. Isso prova que pelo menos eu não perdi a vergonha, né? Não me tornei aquilo que a gente chama de sem vergonha. Eu ainda tenho em mim a lei natural, né? da correção, da postura. Porque a culpa, ela de início, é isso que ela tem que provocar. Porém, é só até aí que ela tem que ir. Ela tem que ir só até aí. Entende? Então, esse primeiro momento que é gerado ali, quando eu tratei alguém com falta de respeito, ou quebrei a confiança de alguém e me senti culpado ali, esse primeiro momento ele é excelente. Nós temos que pegar esse primeiro momento da culpa e trabalhar em cima disso. E aí é onde entra a responsabilidade. Então, se eu fui lá e tratei uma pessoa que eu aprecio, que eu amo, mal, aquela pessoa ficou chateada, eu fiquei mal, me senti culpado por isso, esse primeiro momento eu pego esse sentimento e eu me responsabilizo por ele. Qual que é a diferença? Quando eu me responsabilizo por ele, eu começo a olhar para ele e pensar o que eu posso fazer que seja virtuoso diante dessa situação. Então, o que eu posso fazer
né? Qual que é a melhor resposta que eu posso dar diante dessa situação? Qual é o tipo de resposta adequada para esse tipo de situação? Gente, por mais óbvio que pareça isso que eu estou falando aqui, que seja óbvio, talvez você até saiba disso, mas na rotina, na prática cotidiana, nós nos esquecemos disso. A gente, sei lá, dá uma amnésia muito louca aí, esquece, cara, do óbvio. Esquece justamente disso. Qual que é a resposta mais adequada? Nós esquecemos que existe uma resposta adequada para as situações. O que vai adequar a minha resposta é o que a gente conhece aí, né, de forma filosófica falando, é a verdade. Então existe uma resposta, vamos até trocar aqui, verdadeira para essa situação. Né? Por exemplo, se eu estou dentro da casa de um amigo meu e a gente está ali conversando tal, né? E aí ele fala para mim assim, Felipe, me manda esse copo, né, que está aí na mesa aí, por gentileza, me passa ele aí. Existe uma resposta adequada, né? Se eu estou sentado ali no sofá, o copo está na mesa, eu pego aquele copo e levo até ele. Isso seria a resposta adequada. Se eu pego aquele copo e jogo aquele copo, eu estou assumindo um risco. Estou assumindo um risco de aquele copo quebrar quando ele cair no chão, daquele copo quebrar quando bater dele, ou dele conseguir pegar o copo e nada acontecer, mas eu estou assumindo um risco. Se aquele copo, se eu não tenho uma resposta adequada, né, e lança aquele copo, né, joga aquele copo, que parece ser loucura, mas, gente, acreditem, pessoas preguiçosas, elas fazem isso com muita frequência, né, e se eu jogo aquele copo, ou um celular, ou que seja, algo de valor, e ele cai ali e quebra, eu vou me sentir muito mal. Por quê? Eu vou pensar, pô, eu poderia ter levantado, eu poderia ter ido lá, eu poderia ter levado esse copo, agora eu quebrei o copo do cara, né? Isso é a culpa trabalhando, gente, né? Isso aí é meu senso comum, né? Meu interior falando comigo, olha, isso que você fez é errado, essa não foi a resposta adequada, beleza. E aí entra o quê? Entra o segundo momento, que é a responsabilidade. Então eu vou olhar para aquela situação e vou falar, opa, isso causou um sofrimento, isso causou um incômodo, isso causou uma dor lá dentro de mim, né? Uma coisa mexeu, eu me senti culpado, me senti mal, me senti com vergonha, mas eu tenho que me responsabilizar por isso. Porque só a culpa não vai fazer, né, os fragmentos daquele copo voltarem ali, né, se conectarem totalmente e virar um copo consertado. Não. Né? Mas o que eu posso fazer diante disso? Primeiro, reconhecer meu erro. Falar, cara, errei aí, desculpa, né? Nossa, que bosta, né? O que eu acabei de fazer. E segundo, é comprar um copo. Né? Obviamente você não vai encontrar um copo solto ali, é muito difícil. Você compra um jogo de copo até para ficar mais bonito, né? Mas isso é responsabilizar a gente pela dor. Isso é responsabilizar. E é nesse sentido que eu quero tratar com vocês aqui nessa live. Há uma diferença entre eu ser paralisado pela culpa e há uma diferença entre eu responsabilizar por essa dor. Por isso que, por mais difícil que pareça, algumas dores devem ser sentidas. Sentir a dor não é você se culpar e paralisar naquilo e cair no que a gente conhece por vitimismo, mas sentir a dor é que aquilo traga uma resposta adequada naquela situação. Então, se uma pessoa que eu amo está falando coisas que estão magoando, está me magoando, está me machucando, eu estou sentindo aquela dor, eu não posso desenvolver uma dependência emocional, ou como nós falamos na última live, uma codependência de falar, tudo bem, eu aguento, eu suporto tudo, pode falar, eu vou sofrer calado. Não. Isso não é indício de maturidade, gente. Isso não é indício de maturidade. A maturidade, ela está sempre atrelada à verdade, a você ser verdadeiro. Então, se aquilo está me machucando, existe uma resposta adequada, né? Você pode exigir respeito, você pode falar sobre aquilo, você pode se manifestar diante daquela discussão. Se aquela pessoa realmente te ama, ela não vai morrer se você falar isso que você está me dizendo, está me ofendendo. Não fala assim comigo. Isso aí é excelente, é o que estipula, é o que a gente conhece de amor, né? De verdade, é você ter compromisso com a conexão real com aquela pessoa. Então, as dores, elas precisam ser sentidas.
Elas precisam passar por você e você precisa ter uma resposta, né, adequada para isso. E caminhando para isso, o que a gente pode entender? Que é impossível não sofrer. Né? É impossível não sentir dor. Eu costumo dizer para os meus pacientes que há 3 coisas nesse mundo que vão nos fazer sofrer de forma inevitável. Né? Então já anota aí, né? É inevitável o sofrimento. É inevitável, gente. Existe um sofrimento, né? Existem sofrimentos e sofrimentos. E dentro dessa planilha, dentro desse supermercado de sofrimento, existe lá um corredor de um tipo de sofrimento, existe outro corredor de outro tipo de sofrimento, né? Então há sofrimentos e sofrimentos. O sofrimento que eu estou dizendo aqui é o sofrimento inevitável. Aquele sofrimento que não tem como evitar. Essa semana, né, eu postei um texto tão legal sobre isso, né, que é assim, o que você pode controlar, que tem a ver com a primeira coisa que nos faz sofrer nesse mundo de forma inevitável, né? E eu postei lá, o que você pode controlar? Aí tava lá, eu posso controlar minhas atitudes, posso controlar meu comportamento, posso controlar minha autoestima, posso controlar tudo que está atrelado a mim. E lá no final, só uma única coisa que eu não posso controlar, os outros. Cara, isso aí é uma das coisas que mais vai nos fazer sofrer. Né? Dentro aí desse mundo, né? Até porque nós não vivemos sem as pessoas, não tem como conviver num mundo sem relacionamentos. Seja bem-vindo, Vanessa, seja bem-vindo, Ramon, seja bem-vindo, Fabiana. Sejam bem-vindos aí, tá? Boa noite. Então, uma das coisas que vão nos fazer sofrer dentro das 3 coisas que eu estava falando. A primeira, eu não tenho controle sobre as pessoas. Né? Eu sou imperfeito e eu não tenho controle sobre as pessoas. Gente, eu atendo casais, aqui já tem um tempo, né, que eu sou terapeuta e atendo casais. E quando eu falo isso para eles, você percebe na cara deles assim, o susto. Porque parece ser uma coisa óbvia, mas ela não é lembrada. Porque quando você casa, você acha que você se tornou dono daquela pessoa, mas não, você nunca vai ser dono de ninguém. Você nunca vai ser dono de ninguém, essa é a verdade. Né? Mas você entrou num relacionamento, num compromisso muito sério, que é o casamento, e aí acaba que você fica com a sensação de posse. Mas você nunca vai ser dono de ninguém. Na verdade, o que você tem ali é uma aliança, né? Uma fidelidade ali. E essa verdade que bate na sua cara, que é eu não sou dono daquela pessoa, vai te fazer sofrer. Porque em muitos casos, em muitos momentos da sua relação, você vai querer controlar e dominar as escolhas do seu parceiro ou da sua parceira e você não vai conseguir, porque ela é uma pessoa diferente de você. Da mesma forma, ela também não consegue te dominar e te controlar as suas escolhas. No fim, cada um tem a sua própria escolha. E isso nos faz sofrer. Eu estou falando aqui de casais, que é o que eu atendo, mas também isso pode acontecer entre pais e filhos, né? A mãe e o filho, a mãe sempre quer controlar as escolhas do filho, né? Achando que porque ela gerou, ela manda, né? Ela que domina as escolhas dele, mas isso não acontece. E isso vai se perdendo cada vez mais que aquela criança cresce, né? Eu tô com 2 bebês em casa, né? Até então, eles estão numa dependência enorme de mim, da Isa, mas quanto mais eles vão crescendo, mais eles vão sendo detentores das suas próprias decisões. E isso vai causando um certo tipo de sofrimento, porque nós temos uma tendência de querer controlar as pessoas. Mas o primeiro princípio que bate na nossa cara e nos fala uma verdade universal, que não está sobre o nosso domínio, é que nós não controlamos as pessoas. E isso só mostra cada vez mais a nossa imperfeição. E isso nos faz sofrer. Então esse é o primeiro sofrimento, né, que nós consideramos inevitável. O segundo sofrimento inevitável, da mesma forma que eu sou imperfeito e não controlo as pessoas do meu convívio, os meus relacionamentos, as pessoas que eu estou me relacionando, as pessoas que convivem comigo, também são imperfeitas. Cara, isso vai fazer a gente sofrer demais. Por quê? Porque nós estamos esperando, né, um certo tipo de postura, muitas das vezes, de uma pessoa e ela não tem. Nós estamos esperando um certo tipo de escolha daquela pessoa e ela não tem. Por quê?
Porque ela decide por ela. Isso nos faz sofrer. Nós estávamos confiando numa pessoa e ela quebra a nossa confiança. Eu estava esperando, colocando expectativa naquela pessoa e ela quebra a nossa expectativa. E isso, de forma inevitável, vai nos fazer sofrer. E isso vai provocar em nós dor. Então, esses 2 pontos já são suficientes para a gente entender que não existe uma vida sem sofrimento. Não existe uma vida onde nós não passamos pela dor. E dor é sofrer. Dor é sofrimento. E o terceiro ponto, não menos importante, é que o mundo, quem dizia muito sobre isso era Olavo de Carvalho, ele fala, o mundo não está ao nosso bel prazer. O mundo não foi feito para nós, né? O mundo foi feito para todo mundo está no mesmo mundo, e o mundo não vai se adequar a nós, né? Ele não vai se oferecer segundo as nossas necessidades. Então você vai ter que viver um certo tipo de adequação em relação ao mundo, né? Você vai trilhando planos e você vai se mudando e modificando no decorrer da sua vida para ir tomando as melhores decisões, né, na sua vida. E isso aí nos faz também passar por dor e sofrimento. Só que esses sofrimentos inevitáveis, pessoal, é possível, diante deles, a gente trazer um sentido. É possível, diante dessa dor, a gente trazer para ela um sentido. E o melhor e o maior sentido que nós podemos dar a algum tipo de sofrimento, desses sofrimentos inevitáveis, né? E dentro de cada um deles há vários outros, é o amadurecimento. Não há nada mais belo e mais bonito do que o amadurecimento. Felipe, o que seria amadurecer, né? Eu trabalho com comunidade terapêutica e uma das perguntas que a gente mais recebe ali é isso. É o que seria me tornar uma pessoa madura? Seria pagar minhas contas? Será que é só isso? Né? Será que é arrumar um trabalho? Será que é só isso? E eu te digo que não. Né? Com todos esses 10 anos e mais aí, trabalhando com pessoas que são excelentes profissionais, eu ouso te dizer que não. Né? Que amadurecimento não se trata apenas das responsabilidades cíveis. Né? Não que elas não estejam dentro disso. Você também prova um certo tipo de maturidade quando você assume isso, né? Isso também é um tipo de caminho para a maturidade. Eu lembro quando fui para o meu primeiro emprego, quanto isso me fez amadurecer. Mas não é o emprego que te amadurece, mas é a resposta interior que você dá diante da circunstância que você está. Então as coisas, gente, não acontecem de fora para dentro, elas acontecem de dentro para fora. Né? Não vai ser aquele emprego X ou aquele emprego Y que vai te amadurecer, mas vai ser a sua resposta diante daquele emprego. Você pode estar com a carteira mais assinada do mundo, mas ser o pior funcionário do universo, né? A pior pessoa diante dessas circunstâncias. Então, muitas das vezes a gente escuta as pessoas falando assim, mas se eu tivesse, né, essa oportunidade, mas se eu tivesse em tal lugar, talvez nada mudaria, porque não é o lugar, né? Você não pode estar preso às coisas externas, mas é como você responde de dentro para fora. Como você responde a essas pequenas dores, esses pequenos sofrimentos que vão te colocar diante da parede para que você evolua, para que você se eleve, para que a sua alma cresça, né? Para que você se torne uma pessoa mais verdadeira, mais virtuosa, né, uma pessoa mais bela, né, porque o amadurecimento ele traz beleza. Quando você vê uma fruta madura, você acha lindo. Você olha para aquela árvore com frutas maduras, você fala, a coisa mais linda do mundo que tem. Quando você vê uma árvore florescer, você fala, que coisa mais linda. Por quê? Porque ela alcançou esse lugar de maturidade. E assim não é diferente para nós, né? A nossa vida é representada assim também. Quando nós alcançamos esse lugar de maturidade, nós alcançamos também uma beleza, né? Um certo tipo de beleza, que é o que o mundo está perdendo hoje. Então, maturidade não se trata apenas das suas responsabilidades cíveis, mas se trata se você está tendo respostas adequadas para as circunstâncias. E lembra, o terceiro ponto que nos faz sofrer, o mundo não está ao nosso bel prazer. Então nós precisamos nos adequar
né? A todo momento precisamos estar numa constante reflexão, mas também numa constante execução, né, a respeito das circunstâncias da vida. E não só ir vivendo, né, no automático, né? Ok, titio. Ô, minha lindinha, né? A Elisa, minha sobrinha maravilhosa. Eu sempre falo isso pro meu filho. É isso aí, Claudete, né? Quanto mais a gente fala, além da gente ensinar, a gente aprende, né? A gente aprende muito. Então, tem muitas pessoas que falam assim, eu não quero mais sentir isso, eu não quero mais passar por essa perda, nem por essa angústia. Mas, gente, talvez esses momentos sejam os momentos mais propícios para o seu amadurecimento. Né? Eu estava atendendo recentemente um adolescente e o principal desafio dele tem sido estudar. Né? E eu entendo ele. Estudar realmente não é fácil. Ninguém acorda e fala assim, hoje eu estou louco para estudar, eu estou louco para ler muitos livros. Né? Não, isso aí exige de você um certo tipo de resposta e que vai te fazer sofrer de alguma forma, né? Mas vai provocar um amadurecimento, vai trazer um sentido. Entende? Então nós não devemos romantizar a dor, como eu disse, mas também não devemos ignorá-la. Nós temos que passar por ela, senti-la, atravessar aquele furacão, né? Atravessar aquele rio, né? Que está correndo muito rápido. Muitas das vezes você se sente até sem força diante daquela circunstância. E tudo que você tem que fazer é apenas esperar, ter paciência, né? Que quando você chegar do outro lado, você vai ter algo, né? Você vai ter uma experiência para compartilhar, você vai ter uma circunstância que você passou de verdade. E você vai largar esse lugar de ficar apenas só planejando. E se eu tivesse? Se eu tivesse aquela vida. Se eu tivesse aquele emprego. Não, mas se eu tivesse no lugar daquela pessoa. Não, você tem uma vida, você tem uma história, né? Você tem as suas circunstâncias. Né? Eu ouso dizer aqui que a cruz, que Jesus tanto fala, né? Quando ele diz, negue a si mesmo, toma essa cruz e siga-me. Ali não é só um símbolo religioso, né? Ali também traz uma simbólica para a nossa vida. A cruz representa a nossa história, representa as nossas dificuldades, as nossas conquistas, e é isso que traz sentido para a vida. A vida seria muito sem sentido se ela fosse uma vida só de prazer. Então o sofrimento, né, que é a escassez do prazer, né? Sofrer é a falta do prazer. Ele provoca em nós um certo tipo de amadurecimento, né? Quando você põe a mão no fogo ali, né? Você põe a mão numa panela quente, eu duvido que futuramente você não vai ter uma atenção dobrada, né, para manipular ali novamente naquele lugar, porque você teve um tipo de sofrimento. Então, passar pelo sofrimento, sentir a dor, isso muitas das vezes provoca em nós o amadurecimento que a gente precisa para lidar com as circunstâncias da vida. Né? E não precisa ter pressa. Né? Mas o fulano lá, ele passou rápido por isso, né? Com ele foi diferente. Lógico que com ele foi diferente, ele é outra pessoa. Ele é o outro ser humano, você é um e ele é outro. Então, às vezes para você vai exigir mais tempo, né? E algumas outras vezes vai ser mais rápido. Então você precisa amar o seu próprio processo. E passar, sentir essa dor. Dar sentido, né? Uma vez eu li um livro que chama A Busca pelo Sentido, de Viktor Frankl. Né? Viktor Frankl é um judeu que se tornou futuramente um psiquiatra. Ele encontrou o sentido da vida dele, vamos dizer assim, né? O propósito da existência dele, na pior circunstância que o ser humano pode passar. Né? Ele é um sobrevivente dos campos de concentração, quando a Alemanha perseguiu os judeus, né? Hitler perseguiu os judeus, e Viktor Frankl foi uma das pessoas que passou ali. Ele viu, ele presenciou ali a perda, né, uma perda terrível, né? Ele presenciou ali a morte da sua esposa e dos seus filhos. E diante dessa dor tão grande, essa perda tão grande, ele encontrou uma reflexão. Ele encontrou o sentido da vida. Ele percebeu que a vida, ela tem um fim. Ele percebeu que a vida, ela fecha. Vai chegar um momento que ela fecha. E que, embora a gente faça as melhores escolhas, né, ele não queria estar ali, ele não escolheu estar ali naquele lugar.
Mas as circunstâncias que estão fora do nosso controle, muitas das vezes nos levam a essas perdas. Ele percebeu que dá para trazer um sentido enquanto você está vivo. E sabe o que ele começou a fazer? Ele começou a ajudar pessoas dentro do próprio campo de concentração. Ele começou a dividir o pão que ele recebia, a água que ele recebia, ajudar as pessoas que tinham problemas para executar alguma tarefa. E ele foi. E assim ele desenvolveu uma responsabilidade por aquela circunstância. Ele não ficou ali, né, ó céus, ó vida, é meu fim, não tem mais o que fazer, estou aqui, né, preso, né, sendo torturado aqui, passando fome, frio. Não, ele responsabilizou pela circunstância dele e ele encontrou um sentido. Cara, como isso é belo, né, como isso provoca em nós uma beleza. Quando a gente escuta uma história dessa, o que ela provoca em nós é força. Agora você pode ser detentor dessa história, você pode escrever essa história, né? Mas nosso primeiro instinto é fugir, é querer se esconder, né? Atrás das drogas, atrás do trabalho, atrás de relacionamentos rasos, né? Atrás do orgulho. Queremos, né, pousar de que somos conhecedores, de sábios e tal. E aí essa dor ela vai se acumulando e chega um momento que ela grita, ela chama por atenção. Né? É isso, pessoal? Estão me acompanhando aí? Estão aí? Né? Vocês estão mais caladinhos hoje? Né? Se você tá aí, manda uma carinha aí, manda alguma reação aí, pelo amor de Deus. Estão me ouvindo bem aí? Vamos continuar. E hoje, pessoal, né, pra gente continuar falando sobre isso, eu trouxe alguns mitos, eu particularmente gosto muito, né, mitos gregos que tem desculpa aí, gente, estou muito gripado, que tem uma simbólica poderosa, né, uma simbologia aí que nos ensina bastante. Eu não vou trazer a história completa dos mitos, né? Mas tem alguns mitos gregos aqui para a gente entender melhor sobre como uma dor pode nos levar a uma transformação genuína e boa, né? Pela busca da felicidade, ou da verdade, ou do sentido. Existia nos mitos gregos ali, né? Existia um deus chamado Hades, que é o deus do submundo. Falar bem rapidamente aqui, irmão de Zeus, e ele domina o submundo e ele se apaixona por Perséfone, né? Perséfone ela era filha de Deméter, né? Uma outra deusa, e Deméter ela era a deusa da fertilidade, então ela tinha uma responsabilidade em relação ao mundo, né? De manter a terra com o funcionamento da fertilidade, fértil, né? Sempre produzindo. E ela tem uma filha ali muito bela, que é Perséfone, né? E um dia Perséfone está passeando e Hades presencia a beleza de Perséfone e ele resolve, né? Ele apaixona por aquela mulher e ele fala assim, eu quero ter aquela mulher para mim, né? Então ele vai lá diante de Zeus e ele pede ele pede ali, né, a liberação de Zeus para tomar Perséfone para ele. E Zeus libera, até porque Zeus entende que Hades ele precisa permanecer no submundo, tem ali, né, a responsabilidade dele, e ele permite, ele fala, leva, né? E aí Hades vai lá e ele sequestra, né? Ele rapta a Perséfone, né? E leva a Perséfone para o submundo. Hoje eu não quero focar aí na relação de Perséfone e Hades, né? Mas eu quero focar em como Deméter, a mãe de Perséfone, como que ela respondeu a isso. Pensa, né? Ela teve a filha que ela tanto amava, que estava sempre com ela ali, raptada por um deus mais forte do que ela, né? Por um poder mais forte do que ela, por uma circunstância mais forte do que ela não esperava, ninguém planeja, né? Ninguém se planeja para isso. E quando Perséfone é raptada por Hades, levada para o submundo, Deméter entra numa tristeza profunda. E como ela era a deusa da fertilidade, aquela dor que ela não soube lidar,
aquela tristeza que ela não soube lidar, né, a faz ausentar de sua responsabilidade. Quando ela se ausenta da sua responsabilidade, o que começa a acontecer com a terra? A terra começa a ficar seca, estéril. Né, os gregos, até quando eles contam esse mito, eles até dizem que assim inaugurou o inverno, né, não se tinha inverno na terra. E aí a terra começa a passar por uma grande esterilidade, né, falta de vida, de frutos e de fertilidade, pela ausência de Deméter, que estava congelada, né, estava adormecida pela dor, pela tristeza profunda da perda. Mas no decorrer do tempo, ela vai percebendo que a ausência dela não prejudica apenas ela, mas prejudica toda uma criação. Ela percebe que ela tem uma responsabilidade diante da vida. Quando ela percebe isso, ela começa a sentir a dor ainda está ali, ela ainda sente a dor da perda, mas ela começa a ter uma outra resposta diante disso. Ela começa a tentar trilhar por outros caminhos. Ela percebe, já que eu não consigo controlar todas as coisas, né? O que eu posso fazer diante disso? E Deméter, ela vai até Hades e ela entra num consenso, né? Ela faz um acordo com Hades. Ela fala, olha, beleza, né? Agora que minha filha está com você e no decorrer do tempo Perséfone até se apaixona por Hades, vamos fazer um acordo. 1 ano, Perséfone passa metade do ano com você, né, ou 1 ano inteiro com você no submundo, e o outro ano ela passa comigo, né, lá na Terra, né, no mundo de cima. E Hades acha ok, até porque ele era muito apaixonado por Perséfone, a própria Perséfone, né, solicita isso e ele fala ok, e assim se resolve. Né, a Deméter volta ali para sua responsabilidade, a terra volta a produzir, a vida de novo na terra, tudo porque ela soube lidar com a dor, ela soube se responsabilizar, né, por aquilo que a feriu, ela não ficou ali morta para sempre diante da dor, até porque aquela dor não a matou, pelo contrário, só a deixou triste. Quantos de nós, né, olhamos diante de um sofrimento e pensa assim, não, esse aí eu não aguento passar, se eu passar por esse eu morro. Aí o sofrimento vem, você passa por aquilo e percebe que não morreu. Você fala, tá, e agora? Né? Agora é hora de você dar sentido para isso, de responsabilizar por isso. Já que eu não tenho controle sobre isso, como que eu posso responder de forma melhor diante disso? Não quero romantizar a dor, nem quero romantizar o sofrimento, mas eu quero criar em nós uma compreensão melhor sobre isso, gente, porque é impossível viver uma vida sem sofrimento. É impossível viver sem dor. Mas como nós podemos criar a partir disso? Como podemos evoluir a partir disso? Essa tem que ser a pergunta. Obviamente que existem aqueles sofrimentos que nós buscamos com as nossas próprias mãos, né, que são o que eu considero sofrimentos inúteis, que não vão provocar nada além de mais sofrimento, mas diante dos sofrimentos inevitáveis, a nossa resposta tem que ser uma resposta adequada. E isso nos torna maduros. Maturidade não está relacionada às coisas externas. Não é porque você foi lá, se relacionou com alguém, fez um filho que isso te torna pai ou mãe. Não, o que te torna pai ou mãe é como você vai responder diante disso. Tá lá, meu filho nasceu, e agora? Entende? O que é ser pai? O que é ser mãe? Então são esse tipo de reflexão que a dor e o sofrimento elas vão provocar em nós. Vão levar a nossa consciência, a nossa alma para uma maturidade maior, né? Uma elevação da nossa alma. Outro mito muito interessante é o mito de Ícaro, né? Também mitologia grega, só que aqui é um pouco diferente, até porque Ícaro não era um deus, né? Ícaro ele era filho de Dédalo. Dédalo também não era um deus, eram homens de grande valor que habitaram ali na Grécia, né? Segundo a mitologia. Dédalo ele era um artesão muito sábio, muito hábil, né? Ele tinha muita habilidade, ele era bem requisitado, muitas das vezes até pelos próprios deuses. E chegou num momento de uma situação que um rei de Creta, né? O rei de Creta, ele pega Dédalo e seu filho Ícaro
E ele aprisiona eles, né, por causa da sua habilidade, né, dos seus dons. Ele aprisiona eles e fala: olha, vocês agora vão viver o resto da vida de vocês trabalhando para mim, confeccionando coisas para mim, né, para o meu reino e tal. Isso pega Dédalo e Ícaro de surpresa, né? Eles acham muito ruim, né? Quem gostaria de estar preso? Isso é loucura. E Dédalo usa a sua habilidade, né, de artesão, e ele fabrica, segundo o mito, né? Ele faz ali, ele fabrica uma asa para ele e uma asa para o seu filho Ícaro. Só que as asas que ele fabrica, nas pressas e com pouco recurso, elas são feitas de pena e de cera. Pena e cera. Pensa comigo, né? Que loucura. É só um mito, né? Mas isso também é uma simbólica. Representa a fragilidade que a liberdade tem. A asa representa a liberdade. Como isso é frágil, né? Como a gente tem que ter muito cuidado com a liberdade. E esse conto, né? Esse mito, ele fala muito sobre isso, porque quando ele fabrica essa asa para ele e para o filho dele, os dois começam a voar para saírem de Creta, né? E Creta, para a gente imaginar, ele era uma cidade bem fechada, se parecia muito com um vulcão, vamos dizer assim. E eles começam a voar para sair de Creta, e o pai de Ícaro fala para ele: olha, nós estamos nos libertando aqui dessa condição, mas você precisa ter muito cuidado, porque é de cera. Essas asas são de cera, pena e cera, né? E eles vão voando, mas Ícaro, segundo o mito, ele é tomado por uma felicidade tão grande, uma empolgação tão grande de estar saindo daquele lugar onde ele estava preso, que ele se empolga e ele vai subindo, e seu pai vai avisando, mas ele continua subindo, até que chega um momento que ele está próximo ao sol. E quando ele está próximo ao sol, o que começa a acontecer? A cera começa a derreter. E ele começa, né, a perder o voo. Cara, olha como isso é louco, esse mito. Né? Quantas coisas nós não podemos aprender a respeito desse mito, né? Como a liberdade é frágil, se você não conseguir ter um certo tipo de resposta adequada, você não consegue nem ser livre de verdade. Muitas pessoas não conseguem lidar com a liberdade, não têm maturidade para ser livres. Cara, isso é muito louco, né? Parece ser óbvio, mas a gente esquece dessa obviedade. Segundo o mito, Ícaro cai no mar. Ele não morre, tá, gente? Ele fica bem, passa bem. Mas segundo o mito, ele cai no mar. E nós terminamos aqui, né, essa parte do mito. Depois, se você tiver mais interesse, né, você procura aí a saber. Mas o que a gente tira dessa história, dessa parte dessa história, desse mito? Que foi uma dor necessária para Ícaro, né? Eu tenho certeza que a partir daquilo, quando ele tem essa queda, né, ele cai ali diante daquela situação, ele começa a pensar como a liberdade é frágil. Até para ser livre eu preciso ser maduro. E ele começa também a refletir como é importante eu ouvir as tradições, porque Dédalo, que é o pai de Ícaro, ele representa as tradições, ele representa essa pessoa mais experiente, né? Ele representa a voz, o conselho, a sabedoria. E ali Ícaro começa a perceber isso, ele começa a perceber como é importante, né, eu ter a humildade de entender o momento que eu vivo, né, para aprender a ter respostas adequadas até diante da liberdade. Gente, ele estava livre, voando, e perdeu isso porque se empolgou demais, porque não ouviu, né, o conselho da temperança que era dada pelo seu pai, que já era um artesão sábio, né, mais velho do que ele. E até essa dor da queda de Ícaro nos ensina, né, ensina para ele, mas principalmente para nós, que por mais difícil que pareça, algumas dores precisam ser sentidas. Né? Quando Ícaro cai ali, que representa muitas das vezes a nossa queda, nós precisamos sentir isso. Nós precisamos passar por essas dores, porque muitas das vezes essas dores que vão provocar em nós a maturidade que nós precisamos para ter as respostas. Né? Porque como eu disse no começo da live, você que está chegando agora, essa live vai ficar salva no Instagram, depois eu vou colocar também no nosso canal do YouTube.
Mas eu não estou aqui para romantizar a dor e o sofrimento, mas o que eu quero que você entenda? É necessário atravessar o sofrimento. Quando o sofrimento é inevitável, tudo que nós temos que buscar não é nos afugentar, não é fugir, não é nos esconder, não é nos silenciar, mas tudo que nós devemos buscar quando o sofrimento é inevitável é a resposta adequada para isso. É como eu devo responder a isso. E como eu disse, há 3 coisas que nos fazem sofrer inevitavelmente. Nós somos imperfeitos. As pessoas à nossa volta são imperfeitas. E o mundo não está ao nosso bel prazer. O mundo não foi feito para nós, né? O mundo é para todo mundo. E isso vai nos fazer sofrer de forma inevitável. E ser maduro diante dessa circunstância é ter uma resposta adequada para essas coisas. Não é apenas cumprir as minhas obrigações cíveis, né? Ah, eu trabalho, por isso sou maduro. Ah, eu já tenho pai. Ah, eu já tenho minha própria casa. Ah, eu já moro sozinho, não moro mais com os meus pais, isso me faz maduro. Não quer dizer nada. Porque não é as coisas externas, não são as coisas fora de nós que nos provam isso, mas são as respostas interiores que nós temos para as coisas fora de nós. E é sobre isso que eu queria falar com vocês essa noite. Sobre o quão é importante atravessar a dor. O quão é importante a gente lidar com um luto, a gente lidar com um término, a gente lidar com uma dor de falência, uma dor de rejeição, dores comuns da vida que acontecem sem a nossa permissão, sem a nossa, né, porque a gente sente que manda em alguma coisa, mas a gente não manda em nada, a gente não tem controle sobre essas circunstâncias. Então o que eu preciso é dar um sentido para essa dor. É dar a ela o direito, né? O sofrimento, no fim de tudo, ele acaba se tornando um direito, né? É nosso direito sofrer. Cara, olha que louco isso, né? Que eu tô falando. Parece ser doideira, né? Muitas das vezes as pessoas escutam isso e falam, que isso, que esse cara é louco. Mas isso é a verdade, né? A verdade, ela é imutável, não se muda pelo aquilo que você pensa ou você sente, né? A verdade ela não se muda pelo aquilo que você deseja. E a verdade é essa, né? A verdade é que o sofrimento é inevitável e que existe uma resposta adequada para o sofrimento, e sofrer é direito seu. Errar é direito seu. Cara, isso é muito importante. Errar é direito seu. Quantos de nós estamos nos cobrando uma perfeição desequilibrada? Não queremos ter o direito de errar, né? Queremos tirar até isso, até esse direito, né? Queremos tirar o direito de errar. Nós não queremos errar, não queremos que as pessoas errem. Nós estamos buscando uma utopia, um mundo que não existe, uma irrealidade, né? Pois errar faz parte do processo de crescimento, de maturidade. Você que está me ouvindo aí, né? Você tem passado por alguma dor recentemente? Se você deseja compartilhar, ou passou por uma dor que te transformou muito, e isso que eu falei aqui faz sentido para você, você acha que de alguma forma isso pode mudar a sua perspectiva, pode mudar como você vai enfrentar a vida? Fala aí comigo, manda aí para mim. Oi, Ivan, muito obrigado. Você tem passado por alguma dor ou passou por alguma dor que te transformou? Você acredita que seja assim? Nos ajude aí. Compartilha. Mais uma vez quero agradecer a presença de todos que estiveram aí. Estamos caminhando para o fim, para o encerramento. Bom, então é isso, né? Acho que ninguém vai compartilhar, mas
ou a lição. Temos um Viktor Frankl que fala sobre isso. A forma como enfrentar o sofrimento faz toda a diferença. É isso. Né? Nós até citamos aí mais cedo essa linda história aí, né, de Viktor Frankl. É isso mesmo. E é isso, pessoal, né? Quero agradecer a presença de todos vocês. Você ainda que não viu a live anterior, ela está salva no nosso perfil do Instagram. Essa também vai ficar salva. Também estará salva no YouTube. Nós temos um canal no YouTube que chama Manual de Sanidade, onde nós temos alguns vídeos bacanas, e nós temos também lá o nosso podcast. Não esqueça de curtir lá, né, se inscrever no nosso canal, compartilha aí para o máximo de pessoas que você consegue, que você acredita que merece ouvir isso, né, que tem o direito também de ouvir isso. E assim nós encerramos, né, essa live dessa noite. Por mais desafiador que pareça, algumas dores precisam ser sentidas. Eu agradeço aí a presença de todos. Olha, a Claudete falou, eu passei uma dor grande, meu marido era muito autoritário comigo, sofri muito. Olha para você ver que triste, né? E muitas das vezes nós precisamos de respostas adequadas, né, Claudete? Às vezes nós nos tornamos reféns da situação porque não temos recurso para enfrentar. Não conseguimos, diante, né, dessa situação aí tão difícil, né, dentro de um relacionamento, que a gente se sente até impotente. Aquele livro sobre a codependência, ele fala muito sobre isso, né, e ajuda muito na prática como lidar com essas situações. Começa por lá, né? Começa por lá, né? Busque ajuda, busque terapia, busque aconselhamento. Essa é a melhor forma da gente adquirir conhecimento sobre as coisas, gente. Eu costumo sempre dizer para os meus pacientes que o conhecimento, ele tem uma função, que é eu consigo agir sobre as coisas quando eu conheço sobre elas, né? Então, eu melhoro a minha ação e a minha execução sobre as situações quanto mais eu adquiro conhecimento sobre aquilo, né? E uma das coisas que a gente não aprendeu no decorrer da vida aí é o básico, que é o relacionar, né? Nos falta, muitas das vezes, recursos para relacionamento. Mas não desiste, viu, Claudete? Continua firme e lembre-se, você precisa passar por isso e desenvolver uma maturidade. Existem respostas adequadas para essas circunstâncias, né? Você não está sozinha, tá? Qualquer coisa, estamos aí, pode procurar nossa ajuda. Como você sabe, temos inúmeros profissionais que podem te ajudar de todas as formas possíveis. Pessoal, então é isso, caminhamos aí para o fim, né? Ainda está disponível na bio do Instagram o nosso livro sobre codependência. Se você ainda não adquiriu, corre lá, né, adquire ele lá. Nós temos o canal no YouTube, nós estamos também no Spotify. Tudo isso está disponível lá no nosso canal, o link. Se você deseja atendimento terapêutico, conhece alguém que precisa, eu também sou terapeuta, estou atendendo, estou com a agenda aberta, me manda aí depois no particular, né, um oi. Valeu, Natanael, olha lá, livro muito completo, muito bom. É isso, né? E é isso, pessoal, né? Nos vemos em outra terça. Na próxima terça agora teremos o podcast e na outra terça teremos mais uma terça live, né? E eu agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigado mesmo de verdade por estar todo esse tempo aí me escutando. E qualquer dúvida estou à disposição, precisando é só chamar. Beleza, pessoal? É isso. Nós precisamos trazer um sentido para a nossa dor. Beleza? Valeu, Humberto. Um abraço, meu amigo. Tamo junto. Obrigado aí, viu? Pessoal, até mais então, viu? Boa noite para vocês.